Então tá, vamos começar com a nossa oração, então, né? Vamos iniciar, fechando nossos olhos, nos deixando envolver por essas luzes vindas do céu, pensando na imagem de Jesus, o nosso Mestre, que está sempre conosco, nos amparando, que nos carrega, no- quase que no colo, praticamente, diminuindo nossas dores, trazendo alento, paz, através desses trabalhadores abnegados que perto de nós estão nos amparando, nos intuindo, trazendo os fluidos necessários para as nossas curas, para nos reequilibrar. E assim, queremos pedir nesse momento que possamos, nesse estudo, Jesus, sentir-te um pouco mais próximo de nós, aproveitando essas experiências vividas por esses espíritos aí que antes de nós já vêm caminhado bastante à nossa frente. Então, permita-nos, Mestre, estar contigo cada vez mais próximo, o nosso coração ligado ao seu, a nossa mente, as nossas emoções conectadas com o alto. Ampara-nos, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, então, gente. Vamos para o capítulo 9, né? Iniciar o capítulo 9. Estamos na reta final, né? E aqui tem umas reflexões bem interessantes hoje, né? Capítulo 9 há 2000 anos. Umas reflexões mesmo, porque se a gente for ver o título do capítulo, são lembranças amargas, né? Então, Públio mostra aí ele voltando nesse passado, lembrando, refletindo, né? E para nós também, que fica assim, será que muitas vezes temos algumas oportunidades e que naquele momento a gente deixa passar, a gente não percebe, né? Então fica para a gente também essa lição através desse capítulo, né? Então, lembrando que na semana passada, na aula do João, foi muito interessante aquele final do capítulo, né? A gente vê aquelas personagens que estavam tão envolvidas ali no orgulho, na vaidade, e que naquela fase de vida, naquele momento ali, a questão do perdão, né? O tamanho da importância do perdão, né? A gente viu ali que naquele final, aquelas duas almas, né, de Públio e de André de Gioras, né, que acaba sendo morto ao final do capítulo, mas aquela oportunidade ali única, né, naquele momento, e eles tiveram discernimento, né, de André de pedir o perdão e Públio sentindo-se também já com a gente já percebe um espírito já com discernimento, já envolvido pelo cristianismo, já envolvido aí por essa doutrina do amor, né? Ele consegue, né? Eu acho assim fantástico isso, né? A exemplificação que fica para nós, ele conseguir se desprender daquela vaidade, né? Daquele orgulho ao ponto que inicialmente ele até se questiona, né, no final do capítulo, ele fala, mas eu vou perdoar, como que eu vou perdoar esse que fez, né? Mas ele se viu que também não adianta ficar no orgulho, não adianta na vaidade, porque ele teve tantas perdas, né, um sofrimento imenso, né? Então é bastante interessante o final do capítulo. E aí André de Gioras, a gente sabe que acaba sendo morto, né? E Públio fica com as reflexões, fica com a doutrina do Cristo, né? Já um espírito já mais transformado. E aí a gente continua aqui, então, hoje, essas lembranças amargas, né? E eu até, digamos assim, apesar do título, mas eu acho que vai ter umas lembranças aqui que a gente vai voltar lá no encontro de Públio com Jesus, né? Que não são, a meu ver, por mais amargas que sejam, mas são muito, né, traz muita, como que a gente poderia falar, vai nos renovar também,
ponto de vista, né? Voltar lá naquele episódio, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui. Lembranças amargas. Logo após os penosos acontecimentos de 70, e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na vivenda confortável que ele possuía em Pompeia, longe dos bulícios da capital, ou seja, das inquietações, né, do barulho da capital. Ali poderia entregar-se melhor às suas meditações. Para lá, transportar, então, o velho político todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. 2 libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura. E assim é que, no seu retiro, se mantinha ao corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, aqui o que está falando, né? A invenção de Gutenberg, aqui está se referindo à tipografia, à máquina, né, de impressão, que foi, depois Gutenberg, só no século XV, né? Então, muito tempo depois, por isso que Emmanuel está se referindo, né, a essa invenção aí, essa parte da tipografia. Os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos inteligentes que confeccionavam mais ou menos 1000 livros por ano. Então, imagina a dificuldade, né, para ter esse material, né, gente? Hoje a gente, né, imagina a diferença imensa, né, para se ter esses livros, para ter isso escrito, né, para ter registrado as coisas. Públio, além disso, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade, que lhe absorvera as melhores energias da vida. Amiudadamente, recebia também notícias de Plínio Severus, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se com as informações sobre sua conduta, agora digna, porquanto, pelos méritos conquistados nas Gálias, fora transferido, depois de 73, para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistara posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições de probidade paterna nos cargos administrativos do Império. Então, é como se a gente estivesse tendo uma notícia de Plínio, né, marido de Flávia, que há algum tempo aqui, né, ele foi para as Gálias e aí ele não havia retornado, né, vamos dizer, não retornou à casa, deixando a esposa, aquela situação toda que a gente viu anteriormente ali, né, um abandono com Flávia, né. E aí aqui vai falar um pouquinho, então, de acordo com os méritos conquistados nas Gálias, né, foi transferido depois de 73, que aqui no último capítulo a gente estava em 70, né, e aí aqui está seguindo esse período aí, 73 teria sido transferido para Roma, onde a correção do proceder e ele assumiu o cargo administrativo no Império, então ele foi seguindo aí os passos do próprio pai, né, que era senador, que tinha sido senador, né, o Flamínio, né, não é isso? Gente, vocês podem complementar aí qualquer coisa que lembrarem, por favor. Alexandra acabou de chegar também, Alexandra.
alguma informação, alguma coisa, porque às vezes a gente, né, passa algum detalhe, aí vocês vão complementando. Beleza, Simone. Tá? Nós estamos aqui, Alexandra, acho que na segunda página do capítulo 9, aqui, ó. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar a esposa, nem aquele que o destino o compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, quer dizer, Públio, né? Embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. No íntimo, o antigo, até porque Públio estava cego, enfim, né, todo aquele processo, né, que havia acontecido aqui anteriormente. No íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos. Contudo, desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração. Galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, aqui só para a gente lembrar, a dinastia dos Flavianos, né, é aquela que começa com Vespasiano, que a gente viu no capítulo anterior, né, e foi aquele período, ó, os Flavianos, então, foram aqueles que assumiram o império no período de, aqui, 69 a 96, né, esses anos. Começando com Vespasiano, que era o pai, e depois Tito e Domiciano, que eram, né, seus filhos aí fizeram parte dessa administração aí, tá? Então, nesse período aí, por isso que se refere aos Flavianos, né? Foi de 69 a 96, tá? E Tito, inclusive, que a gente viu no capítulo anterior, né? Falando sobre Tito, sobre o cerco a Jerusalém, né? Lembra que ele estava à frente, né? Dos exércitos, tudo era dessa dinastia, era filho de Vespasiano. Então, ele coloca assim, galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, isso está se referindo a Plínio, né? De maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual. Corria o ano de 78. Na placidez das paisagens formosas da Campânia. Essa Campânia aqui também, gente, eu fui ver, ela é uma região a sudoeste da Itália, em que fica, na Itália, a sudoeste, cuja capital é Nápoles, né? Então, essa é essa região aqui que está se referindo, a região, as formosas da Campânia, né? Paisagens formosas da Campânia. Então, agora está falando do ano de 78, não é isso? Enquanto Tibur representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia, que é onde Públio está, né, como citou lá no início, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Então, Pompeia também fazia parte dessa região de Nápoles ali, né? Naquela localidade, nessa posição ali. Em suas vias públicas, agora começa a descrever, né, a Pompeia. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do império. Em seus templos suntuosos, aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na linda cidade, povoada de cantores e poetas, ao pé do Vesúvio, que é aquele vulcão, né? E a gente vai ver que é bem nesta região aqui de Pompeia, né? E iluminada por um céu de maravilhas
cheio de ridentes, ou de ridente sol, ou bordado de estrelas cintilantes. Então, realmente está falando aqui sobre esse local, né? Sobre a capital aristocrática do império, né? E vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar, gente, no mapa essas regiões aqui, só para a gente poder visualizar um pouco melhor. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Eu deixei ela aberta. Vamos ver se aparece. Só um pouquinho, porque eu achei mais fácil entrar no Maps. Era lá. A gente sempre se atrapalha quando vai fazer essas coisas, né? Um pouquinho. Estou deixando aberta a página da internet, só que a hora que eu volto aqui... Vamos ver. Ah, eu acho que vai aparecer, aí vocês me falam, tá? Tá aparecendo um mapa aí, gente? Tá. Tá, né? Uhum. Deixa eu ver o que eu consigo mostrar aqui, ó. Então, esse mapa é um mapa da Itália, ó. Então, aqui, ó, é a região de Nápoles. Não sei se está aparecendo o meu cursor. Está aparecendo eu mostrando aí? Tá, né? Tá. Então, aqui tem escrito, ó, Nápoles é aquela região que eu estava descrevendo. Aí, tem aqui embaixo, nesse Google Maps aqui, o Parque Arqueológico de Pompeia, tá vendo aqui, ó? Uhum. E, deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele aparece. Aqui, ó. Aqui o Parque de Pompeia e aqui o Parque... Tá escrito em italiano, né? Parque Nacional do Vesúvio aqui, né? Então, aqui vai estar onde tem a erupção depois do vulcão, né? Vesúvio, ó. Vamos ver se a gente coloca aqui. Eu vou colocar umas imagens aqui, é só para a gente ter uma noção mesmo, porque a gente acaba ficando curioso, né? Vejam se dá para aparece aí para vocês, ó, essa imagem do parque lá do Vesúvio, né? Vocês estão vendo aí uma montanha, né? Uhum. Ó, só passando para a gente ter uma ideia, tá vendo? É alto, né? Na localidade, você vê a cidade lá embaixo. São fotos atuais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Dá uma vista. Então, essa aí, no Parque Nacional do Vesúvio. Aí, eu quero mostrar também, é um parque arqueológico de Pompeia, porque aqui no livro é descrito, né? As vias públicas, os mármores soberbos, né? Então, descreve toda... Vamos ver se eu consigo colocar aqui, gente. Pompeia, né? Que é onde Públio está nesse momento ali. Pompeia. Aí, aqui no mapa, ó, tá? Aparece essa parte aqui, se referindo a Pompeia. E aí, tem um local aqui, vou ver se ele aparece para a gente, que é um sítio arqueológico mesmo, que aí aparece a parte antiga. Acho que é aqui, ó, Parque Arqueológico de Pompeia. Aí, na hora que a gente clica, aparecem as imagens, para a gente ter ideia, essa ideia aqui das vias públicas, os mármores, as belas construções, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, ó, já em Pompeia, né? Sítio arqueológico, quer dizer, então aqui vai ser a parte antiga, né?
essa cidade antiga funcionava aí. E a gente vai vendo aí essa arquitetura, né? Olha aí, tá aparecendo, dá para ver direitinho para vocês, né? Uhum. Ainda Ah, sobrou bastante coisa, hein? oi? Sobrou bastante coisa. Então, porque é interessante esses locais, sítio arqueológico, Conservou. coisa antiga, né? Porque é muito antigo, então destrói essas imagens, essas coisas, ó, né? Parque Arqueológico de Pompeia. Então, mostra as colunas ali, influência grega também, né, gente, nessas arquiteturas aí, certo? Olha aí as vias, né? Olha, tem como se fosse uma arena, né? Um ginásio, uma estátua. Bom, isso é para a gente ter uma noção aqui, né? Lá dos locais, para a gente ficar com vontade de conhecer também, né? Porque essas antiguidades, como... Ó, tem até uma parte aqui de... Certo? É interessante, né? Porque essas coisas da antiguidade, eu fico pensando assim, a gente vê, às vezes, muita ruína, né? Como aparece aqui, uns pedaços aí de construção, tudo muito quebrado, mas a gente tem um encantamento, né? Em ver isso, em conhecer, parece que a gente é meio conectado ainda, né? Não sei, eu acho que tem, isso nos chama ainda muita atenção, acho que tem uma ligação ainda com os nossos passados, né? Quando você olha essas construções, né? Tudo isso aí, como é citado aí no livro, imagina, né? Tudo inteirinho naquela época, como devia ser bonito, né? Ó. Tá, então, aqui seria, tem um pouco aí tem até acho que umas múmias aí, né? Talvez tenha sido aí do Vesúvio, né? Então, essa é a região aí, ó. Tem até mais interno, tá vendo? Como é que eram naquela época. Certo, gente? Só para a gente ficar com um gostinho aí, né? Uma vontade de conhecer também, né? Deixa eu só tirar aqui, para a gente voltar lá. Tá? Então, dá essa noção, e falando do Vesúvio ali, com aquela imagem que a gente viu, né? Tá. Aí, nós estamos aqui, né? Públio Lentulus, agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana. Olha que interessante, né? A postura dele diante de Ana, né? Palavra simples e convincente, quer dizer, ele se deixou mesmo, né? Envolver, compreendeu aí essa doutrina, né? Esse cristianismo, o que Ana pregava. Que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver, como é que é? Era de lhe ver o interesse, a comoção, a alegria ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante, né? Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações, quer dizer, inferições, né, aquilo que você pode inferir da sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador. Longas horas ficavam ali, no terraço amplo, sob a luz branda das estrelas e usufruindo a carícia das brisas da noite, que eram como que bafejos de inspirações celestes. Aquelas três criaturas em cujas frontes
se vincavam, quer dizer, era evidente, né, nas suas frontes, na sua face, as experiências dos anos, quer dizer, eles estavam envelhecendo, né, pelo tempo que já se passou aqui na obra, do começo até o final da obra, né. Por vezes, Flávia fazia um pouco de música, que lhe saía da harpa como vibrante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo de reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Olha que interessante, né, essa colocação. E, né, que você não tem os outros sentidos para dispersar, então a sua alma se entrega mesmo à melodia, né, já que ela não enxergava, então ficava totalmente devotada ali àquela vibração da música mesmo, né. Uma noite, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas 3 criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia, em doces rememorações. Havia mais de 7 anos que quase todas as palestras versavam ali, sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza da sua doutrina, observada, antes de tudo, a precisa discrição, porque os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Em todo caso, invariavelmente, a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido: de mim para comigo. Só um pouquinho, gente, peraí. Então, ele vai falar o diálogo aqui, né? De mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Veja que interessante, como que nos mostra Públio realmente convertido, vamos dizer assim, ele estava convicto, ele estava convencido dessa doutrina e dessa permanência, essa persistência de Jesus aqui, né? Olha como ele teve essa capacidade, né, de adquirir tudo isso aqui, né? Como é que Simone, fala? Pode falar, Marli. você vê que é interessante, isso aqui poderia ser a Ana que poderia estar dizendo isso, no entanto, é ele, né? Eu tenho a impressão, isso é minha impressão, lá no final do capítulo anterior, na aula do João, quando ele fala para o André de Gioras, estás perdoado, aquele perdão também era para si próprio, era para ele. Parece assim que ele zerou ali, naquele contato, naquele encontro com o André, ele zerou o passado, vamos dizer assim. Ele tinha uma pendência em relação ao filho, que era o que restava, né? Ele ficou sabendo. Então, eu acho assim, que naquele momento que ele fala para o André de Gioras, eu perdoo, ele perdoava a si próprio também. E aqui a gente parece que vê um outro personagem, né? Parece uma pessoa diferente, não é aquele mesmo senador. Você vê, né, como que é possível a mudança, né? E assim, né, gente, ele aceitou muito também, porque houve uma aceitação dessas boas influências, vamos dizer assim, né, de Lívia, né, que trouxe isso para ele. Ana, né, você vê ele aceitar, né, Ana tinha sido uma serva, né, lembrando do passado aí, né?
Então, hoje, essa aceitação, às vezes a gente tem, né, que ter essa abertura, né, quem é colocado perto de nós, às vezes, né, que, assim, pode nos acrescentar, trazer muita coisa para que a gente tenha uma outra percepção, a gente tem que aproveitar, né, eu acho que é nesse sentido, assim, sabe, me passa muito isso, esse exemplo de Públio, de aproveitar aquele momento, aquela condição, o que chega até está aberto, né? Porque muitas vezes a gente se fecha muito, né? Dentro das nossas convicções e não conseguimos nos deixar, né? E aqui foram as influências ali que foram abrindo os olhos dele, né? Como você falou, parece até que a fala, como se fosse uma fala de Ana, né? Essa colocação. Então, ele se deixou, né, vamos dizer assim, ser bem influenciado, né, receber essa, né, se abriu para isso, né, uma abertura. Você vê que a gente tem que ter uma flexibilidade nesse sentido, né, de avaliar tudo que nos chega. Então, eu acho que é bem por aí. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo aprender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. Então, Públio fala bem a verdade aqui, porque nós aqui, 2000 anos depois, também não conseguimos, né? Como é que é? Não consigo aprender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. É muito verdade isso aqui, né? Não é porque foi há 2000 anos atrás, não, que aqui é Públio falando, mas e para nós aqui hoje, né? Ainda temos algo assim que, né, o alcance fica ainda, há muita dificuldade para nós, né? E é através desses bons exemplos aqui que a gente vai caminhando, a gente vai seguindo. Lembro-me, aí Públio vai com as lembranças, lembro-me como se fosse ontem, do crepúsculo formoso em que o vi, falando de Jesus, pela primeira vez, ao longo das margens do Tiberíades. Aí essa parte da lembrança dele, que eu falei, vamos voltar lá no capítulo, né? Não sei se vocês quiserem acompanhar aí, ó, tá? Foi no capítulo, vou voltar à leitura da descrição daquele momento, no capítulo 5, né? É o Messias de Nazaré. Para mim, ó, não sei se vocês vão conseguir localizar aí, tá? Para mim está na 4ª página. Depois começa o capítulo, né? Seria a 4ª página do capítulo 5, mais ou menos eu vou fazer a leitura aqui, ó. Caso vocês não consigam achar, não tem problema, a gente vai acompanhando por aqui, tá? Aquela parte que fala assim, ó. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra em sua fonte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E aí Jesus fala com ele, né? Essa comunicabilidade, não fala, mas essa comunicabilidade aqui, né? Porque Jesus tinha a língua dele e o senador a dele, né? Senador, por que me procuras?
e espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então, é aquela história, né? Disse tudo aqui, né? Era o momento de Emmanuel, né? Que era um momento aqui, aquela coisa que a gente fala, da oportunidade, né? Da mudança, de aproveitar, né? O que nos chega, as coisas que são para o nosso progresso, né? E que aqui o próprio Jesus falou, eu não vim derrogar as leis da natureza. Quer dizer, você tem o seu momento, você vai ter o seu momento, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você vai decidir como é que vai ser, não é? E aí ele vem com essa lembrança, só até aqui que eu queria ler, com essa fala, né? Eu não vou, onde aqui ele tem mais coisa, depois se vocês quiserem reler, né? Mas assim, só para ficar, né? A gente conseguir lembrar disso aí, dessa questão ali, né? Que ele, era o momento dele, era o momento que ele deveria ter aproveitado, né? E aí, continua o diálogo aqui, né, do livro, onde Ana vai falar agora, né? Eu também, murmurou Ana, não consigo olvidar, esquecer, né, aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo das suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era uma de suas barcas que ele vinha, solícito, atender às nossas rogativas. O que mais me assombrava, dizia Públio Lentulus, impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei, ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma, e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim nestes últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo, num grande abraço espiritual de fraternidade. E tolerância, né? Fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Isso foi Jesus, né, que trouxe essa noção, né, dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, os pacíficos, né? Entretanto, com suas lições renovadoras, modificamos o conceito de virtude, e para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Então, você vê, né, na cabeça de Públio, tinha que dar, realmente, era uma doutrina que fazia com que ele fosse rever todos os conceitos, né, os conceitos da própria cultura romana, do que ele foi criado, né, uma vida ali de patrício, de senador, de poder, em que... Então, aqui, ó, mostra ele nessa reflexão qual os verdadeiros valores aí, né,
trazidos por Jesus. E o mais bonito que eu acho é ele reconhecer isso, né? Ele chegar nesse entendimento. E eu acho que realmente mostra aqui a mudança. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender, na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Né? Então, também fica claro, né, que foi o sofrimento, foi a cegueira, tudo isso que o público tinha que passar, tinha uma razão de ser, né? Nada nos acontece por um acaso, né? O que passamos realmente são as situações necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Por mais difícil que seja, né, gente? Então, a dor, o sofrimento. Hoje eu estou falando bastante, vocês estão tudo quieto, vamos falar aí também, gente. Alguém quiser comentar, só fica eu aqui falando, eu já falo nas outras aulas, eu já falo um monte, né, Marli? Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade aí, gente. Falando de Jesus, né? Refletindo sobre Jesus, né? O que seria de nós sem essa figura, né? Enfim. Então, falou dos sofrimentos aqui, né? De Públio. Aí no diálogo, Flávia, né, vai falar também. Meu pai, perguntou Flávia Lentulha, extremamente interessada na conversação. Chegaste a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, olha como ele reconhece, né, a situação da morte de Jesus, né? Somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Olha só, ele chega a essa conclusão mesmo, né? Ele poderia ter sido muito diferente, né? Poderia ter sido de outra maneira, né? E ele reconhece. Aliás, aí ele fala, aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizias que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível apreender o sentido simbólico de suas palavras. Então, realmente, né, naquele momento, Jesus falar, embora ele ficou impressionadíssimo, né, ele foi tocado por Jesus naquele momento lá, como a gente viu, mas mesmo assim, como é que seria essa compreensão dessa verdade, dessa realidade? Ele não conseguiu, né? Aqui, ó, não me foi possível aprender o sentido simbólico de suas palavras. Então, ele não teve alcance, né, naquele momento. E isso fica para nós, né, porque será que temos que abrir mais os nossos olhos, assim, nos deixar mais para as percepções amorosas, né? Você imagina se a gente não faz oração, né, gente, para nos conectar um pouco mais com o alto, o tamanho das influências, né, da matéria, inferiores que a gente ainda recebe, né? É uma reflexão aqui, porque é mais ou menos isso que o público passou, né? Ele, naquele momento, qual o significado daquelas palavras para ele, né? Ô, Simone, eu fico pensando aqui, eu já ia tocar nesse assunto antes de você ler esse parágrafo, e o próprio Públio já fala isso, né? Cadê? Compreendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Eu fico pensando assim,
parece que... Será que às vezes, assim, você está pronto mesmo para passar no teste, vamos dizer assim, na prova? Ou parece que na maioria das vezes a gente vai ter aí essa oportunidade perdida, entende? Fico Uhum. pensando aí nesses exemplos aí que nós temos aí de oportunidade perdida, né? O Públio, Pôncio Pilatos e muitos outros, né? Muitos outros. Parece, eu sei que não é, mas parece que o teste é mais difícil do que o testado. Não sei se eu me fiz entender. E sabe o que que eu fico imaginando, Alexandra, dentro disso que você falou? Porque, assim, nós estamos num planeta de provas e expiações, então as provas e expiações virão, né? E aí, você está comentando sobre exemplos de personalidades que se deixaram cair, né? Se deixaram levar pelas coisas do mundo, né? Faltou, não é? Parece que faltou algo aí para eles, do ponto de vista espiritual. Faltou um alicerce, porque agora, Públio, depois de tudo isso, ele já tem outra visão, né? Sim, Mas foi o sofrimento, né, que foi levando e ele foi se tornando humilde, né, cada vez mais. E assim, essa é a questão. Enquanto estamos presos no orgulho, né, na vaidade, achando que temos um domínio ou um controle, sei lá, enquanto estamos nessa e não pedimos, não nos conectamos com Deus, eu acho que fica difícil mesmo, como você está falando, fica parecendo que a prova é muito maior do que a pessoa consegue passar por ela, né? Consegue ter uma vitória, né? Sair vitorioso nela. Dá essa impressão, porque eu acho que falta é essa questão espiritual, esse conhecimento dessa realidade espiritual, né? A gente, com a doutrina espírita, a gente, graças a Deus, a gente já tem um pouco, né? Mesmo assim, já é tão então, difícil, né? então, é isso que eu falo, né? Que às vezes você mesmo com a doutrina espírita Né? já não é, já é Por- difícil. Às vezes você se pega assim, chateado, né? Você se pega ali falando, ah, meu Deus, né? Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, e aí você fala, puxa vida, tenho que resignar mais, tenho que aceitar mais, e esse tipo de coisa, entende o que eu tô querendo dizer? com Aceitar, certeza. Parece que a sabe? gente não está pronto, né, Alexandre? É como se a gente não tivesse pronto, assim, para aquela prova, vamos dizer assim, né? Sim, É, aceitar as coisas que né? vão vir, né? E a gente fica tentando, não, né? Às vezes a gente não aceita muito bem, né, Simone? Na maior parte das vezes não aceita mesmo, porque assim, sabe o que a gente tem que lembrar? Que nós temos dentro de nós um homem velho, né? A Sim, gente verdade. tem um espírito que traz aí experiências de milênios, né? Sabe-se lá quanto tempo. Então, não é assim tão, né? Vamos dizer, tão. Essa viradinha de chave que a gente fala não é tão fácil, porque temos muita coisa em Exatamente. nós. Tem a Exatamente. tal do inconsciente, né? Tem aquelas porções lá, né? A gente fala psicologicamente falando, né? A própria Joana traz. Isso aí tá muita coisa dentro de nós. A gente só Por tá vendo a exemplo, ponta do iceberg, né? O resto está então, lá. não é? Por exemplo, Por isso que é né? difícil. No caso, por exemplo, aqui da Lívia, né? Que foi aceitando toda a situação ali de uma forma resignada, ficou calma, ficou quieta, não teve olha, sabe, não fiz isso, não foi assim, você está enganado, ficou calma, sem até tocar no assunto, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu estou muito longe disso, porque se vier alguma coisa, eu vou falar, não, peraí, não é assim, não foi assim, peraí, é assado, olha, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, não sei, entende?
Eu isso não está sou, errado, isso está assim, isso está, né? eu não Não é sou para ser calada, assim. exatamente, eu não sou calada e resignada como ela essa É. personalidade nos mostra, e esperando 25 anos sem nunca ter falado uma palavra a respeito do problema. Né? Só a Então, Lívia mesmo, né, Alexandre? não é, Simone, entende o que eu quero Não dizer, é tão né? fácil assim para nós, né? É. Vamos em outro nível, nós também outro nível. Mas você vê, ela tem uma fé imensa, né? E eu continuo achando assim que o que a gente precisa é conectar com Deus, conectar com o Pai para nos amparar. É E o tempo, intuição, né, né? Simone? O tempo dela, parece que ela sabia esperar o tempo passar, ela sabia, Exato. não estava Porque muito, né? já traz um conhecimento prévio, um entendimento de que quem define, quem decide as coisas, não somos nós, né? A É, gente vai tomar, claro, nossas decisões, precisamos tomar, mas essas mudanças aí, principalmente no outro, como é que eu vou mudar o outro, né? Ela, no caso do marido, como é que vai mudar o marido, né? Então, assim, é uma maturidade mesmo espiritual, né? Uma maturidade, uma tranquilidade, e é muita fé, né, gente? Tem que ter muita fé, tem que conectar o nosso pai aí, ó, o nosso pai está aí. A gente tem que se ligar cada vez mais, não, a gente não pode, a gente vai ver a outra lição da Joana, vai ser bem legal, porque vai falar, né, da vigilância, né? E a gente está precisando, todos nós, assim, enquanto planeta, né? Vamos dizer, né? Uns estão um pouquinho mais à frente, outros mais atrás, mas estamos todo mundo. Então, assim, essa conexão, e Lívia tinha, porque ela aceitou a doutrina do Cristo de cara, né? Ela, como quem reconhecesse aquilo tudo, né? Aquelas verdades, né? Então, é um espírito que já trazia mesmo, né? Essa compreensão. Eu acredito que a gente está um pouquinho longe da Lívia ainda, Alexandra, mas vamos chegando lá mais perto, cada dia mais perto, né? E é o aprendizado aqui que vai nos ajudar, né? Os estudos, a gente se esclarecer, porque se a gente não está aqui falando sobre isso, nem pensando sobre isso, imagina o que a gente já está fazendo. verdade, mas é verdade. É como você falou, né, Simone? Haja encarnação, né, para eu ficar quietinha, de boca fechada, porque eu não fico. E assim, Eu não. Alexandra, não tem, não, assim, eu vou usar uma expressão, não sei se fica adequada, não é que a gente fala assim, não tem problema, não é que não tem problema, é, é, a gente tem que ser e a gente tem que assumir a forma que somos, porque é melhor que a gente assuma, né? Que nem você falou assim, eu reconheço que eu não fico quieta. É melhor você assumir para, quem sabe, depois a mudança vem depois, entendeu? São Sim, fases por nossas, exemplo, se né? vier uma calúnia, né, alguma coisa assim, eu vou falar, ó, não é assim, a história está deturpada, olha, não é assim, não foi assim que aconteceu. Mas ela não, ela ficou quietinha, sabe? É É impressionante, muita, né? não é? Entende o que eu estou querendo dizer? É muita Aham, força, é muita coragem, é muita fé, igual você falou mesmo. E não está preocupada com o tempo, né? é. E Você olha vê só que engraçado, Jesus, né? o tanto que ele se deixou imolar, né? Ele se deixou Exato. É, sacrificar, ele foi entregue, era o cordeiro, né? Como um cordeiro que não tem reação. exato, silencioso, né, Simone? Ela não deixa de ser um exemplo menor disso, mas também silenciosa, né? Segue, né? Sem ficar importunada, né? Exatamente. A Cida ia falar, fala, Cida. Eu fico imaginando, Simone, a gente estuda, a gente se esforça, aí tem as pessoas nos visitar como se ela não existisse, não existisse esse mundo nosso, existisse um mundo à parte. Então, o Públio viu as coisas, mas não despertou na hora, mas depois despertou, né? E eu vejo que 2000 anos passaram e eu não vejo as pessoas ainda despertarem. Elas estão, parece que eu sou do outro mundo. Eu sou alienígena, né? E eu fico adaptando, porque eu escuto, eu penso, né? Então, é o que eu te falo, nós não vimos Jesus, se vimos, não sabemos, mas hoje a gente aceita, a gente tem fé, a gente acredita, né? E olha, aconteceu tanta
coisas desastrosas nesses últimos 15 dias que eu falei, acho que eu vivo, por isso que eu vivo sozinha, porque apesar que ninguém me cobra nada, então não devo, porque se tivesse cobrança em casa seria diferente. Para a gente poder pensar, né? Nem ontem eu dei aula de Joana sobre o medo, e aquelas coisas, quer dizer, a gente se esforça em passar, em transmitir, né? Mas uma Ana é difícil ter em casa. São grandes É, exemplos aí para nós, grande né? E a gente está caminhando, a gente está no caminho certo, né, gente? Nós estamos no tá. caminho certo. E Só lutando, né, que isso Simone? não quer dizer que não vamos cair, isso não quer dizer que não vamos Sim, tropeçar. Tem jeito, né? O é, jeito que tem é se esclarecendo, é pedindo a Deus, é orando, tem que se voltar, é isso que vai nos segurando, né? Vai é. nos O amparando. autoconhecimento é que nos leva a algum É, patamar que a gente, sim. né, vai se sentir bem, confortável e que nós estamos no caminho certo. Você me fez lembrar, Cida, por exemplo, a gente reconhecer as nossas emoções. O que que eu estou sentindo, né? Por mais que, mas é uma emoção ruim, é uma coisa destrutiva, sei lá o que, mas não interessa, você deixa, sabe? Aquilo tem que aparecer para você tem que Uhum, reconhecer o que está em você, né? Para a mudança, para depois ter a é, mudança. Tem que vir para o consciente, aí a mudança é outro passo, né? É outra uhum, situação que o estudo, o esclarecimento vai fazendo com a gente, né? é. Então, vamos ver aqui, vamos ler mais um pedacinho, acho que tá. Falta mais uma página aqui, para a gente terminar esse, tá? Então, o Públio estava falando, né, da questão de aproveitar, né, aquele encontro, né, as palavras que Jesus proferiu para ele. Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com seus senhores. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado, quer dizer, afastado, né, mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Então, ele mesmo está convencido disso, né? Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras, pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severo seria, em Roma, o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Aí, essa parte aqui a gente vai parar nela aqui, tá? Que aí a continuação do capítulo vai ficar para a semana que vem. Mas é muito interessante essas falas dele, né? Esses diálogos aqui, para essa reflexão mesmo, né? Ele acha que teria evitado metade, né? Metade das desditas. E aí é que entra a questão do livre-arbítrio, né? O que fazemos com o nosso livre-arbítrio? Né? O que a gente pode, para que lado a gente vai? E eu acho que sozinhos a gente não caminha. Se não tiver uma espiritualidade, uma proteção, um anjo guardião, não é à toa que existe todo esse povo aí, né? Como fala, um anjo guardião, os protetores espirituais, todo esse para nos amparar, porque sozinhos a gente ainda a gente vai tropeçar muito. Mas o consolo é enorme, porque Jesus não nos abandona, né? Jesus está conosco aí, com todos esses aí que nos amam muito, às vezes a gente não tem, né, na terra, aqui na matéria, nos encarnados, às vezes a gente não tem aquele amor, né, aquilo que a gente sente falta, né, mas a gente tem que lembrar que a espiritualidade está aí, e vai sempre nos erguendo, sempre, né, torcendo por nós.
para o nosso soerguimento. Mas temos esse homem velho dentro de nós, gente. E se for ver 1000 anos atrás, né, nós aqui, o que a gente estava fazendo uma hora dessa? Na sexta-feira à tarde, não precisa ser na sexta-feira à tarde especificamente, mas o que a gente estava fazendo? Não é verdade? Não dá nem para imaginar, graças a Deus, né? Não dá nem para imaginar, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Alexandra? Simone, parece que essas ideias, né, que vêm a ele, a gente infere também, deve ter, como você falou aí, como você fala também, as ideias que vêm no mundo espiritual, né, para nós. Sim, Alexandre, você não tenha dúvida. Sem esse amparo espiritual, a gente não consegue caminhar, a gente não, né? Nos imagine mesmo como a gente sempre fala, a criancinha, né? A criancinha que está começando a andar, né? A gente sempre fala, tem que ter um auxílio ali. E graças a Deus que temos, e temos que nos sentir felizes e nos sentir humildes para reconhecer que precisamos do outro, seja encarnado ou desencarnado, e que temos que estar abertos às ideias, né? Temos que ter um pensamento mais flexível, as boas novas, vamos falar assim, né? A gente está falando da mensagem do Cristo, mas as boas novas, quer dizer, aquilo que pode ser inovador, diferente para nós, a gente tem que estar aberto também para sair do homem velho, né? Senão a gente não caminha. Querem Sim, falar mais alguma coisa, gente? interessante, né, isso daqui, né? Que a gente pensa em determinismo e livre-arbítrio, igual você falou, né? Metade das provas é muita coisa. Já pensou, né? A oportunidade que ele teria, quanto sofrimento, né? Evitaria, mas é assim, não foi, né? Não foi não foi o momento, né? Não foi naquele momento, né? E é interessante a gente pensar, né? A nossa vida, ela é um gerúndio, né? É o fazendo. Vou aqui ou ali. Assim, né? Então, assim, as nossas escolhas vão gerando consequências para o lado bacana, para nos aliviar, ou não, nos prejudicar aí não é prejudicar, né? Vamos falar aquela palavra que a Joana usou, exercícios, provas de exercício, lembra da última aula? Para a gente se reconectar com o Pai. Então, assim, parece que a nossa vida é sempre assim, nossas escolhas, nossas benesses ou nossas consequências. O tempo inteiro. Nossas Sim, escolhas, nossas benesses, nossas consequências. Nossas escolhas, nossos benesses ou nossas consequências. Que a gente acha ruim, por exemplo, as consequências. Mas, no fundo, são boas para a gente voltar de novo para o caminho, né? a gente tem que partir do princípio que está tudo certo, que está tudo funcionando, porque a gente tem uma percepção muito assim, de que, nossa, olha, da tragédia, a gente carrega isso, né? Nossos espíritos carregam essa visão, né? Negativa e tal. E tá tudo certo, tá tudo caminhando, né? Uma coisa, Simone, que em relação a isso que vocês estão falando, por exemplo, a gente pensa assim, puxa, Públio não aproveitou o encontro com Jesus. Ele aproveitou, sim, talvez não no momento que a gente esperava. Então, eu trazendo isso para a nossa vida, às vezes todos os fatos importantes, marcantes, a gente aproveita. Pode ser que não seja naquele momento, pode ser que não seja naquele exato momento em que ocorreu, mas uma hora aquela situação vai voltar na nossa mente e nós vamos entender. Ah, agora eu entendo por que aconteceu isso, aquilo. Então, por exemplo, ele não aproveitou o encontro lá na Palestina, mas agora ele está reconhecendo a importância desse encontro.
né? Quer dizer, o impacto que esse encontro promoveu na vida dele, de tal forma que ficou ali como que embutido, mas estava ali, aquela lembrança. Quando o sofrimento, quando as dores, quando as decepções foi fazendo o seu trabalho de quebrar a resistência do seu orgulho, a lembrança do encontro, a energia daquele encontro com Cristo veio à tona e fez com que ele entendesse, compreendesse toda a personalidade do Cristo, todo, enfim, né? Você vê, por exemplo, um exemplo, Judas conviveu próximo de Jesus e não entendeu nada da mensagem, mas depois, lá no futuro, ele entendeu e compreendeu e deu o exemplo de amor que o Cristo deixou para ele. Então, a gente não, às vezes, no primeiro momento, a gente fala, puxa vida, mas por que naquela época eu não fiz isso? É porque ainda não estava, como você lembrou, a gente não estava maduro, mas aquele exemplo ficou marcado, tanto que voltou à lembrança, né? Isso que eu acho interessante. Tudo é válido, né, Marli? Mesmo que não seja, aparentemente, parece não ter tido um efeito, mas algum aprendizado trouxe, né? Tudo é válido. Então, gente, eu acho que eu vou dar aquela interromper esse aqui, tá?